canal do YouTube do programa. Obrigada, Carol. Obrigada. Bom, então vamos começar. Eu gostaria de começar, né, agradecendo imensamente os nossos convidados, professor José Geraldo da Costa, Matheus Gonçalves e a professora Carla Apolinário. Bom, professor Geraldo da Costa, né, historiador, militante do movimento negro, coordenador estadual do coletivo negro Minervino de Oliveira e coordenador do coletivo Jongo de Volta. O Matheus é estudante de Ciências Econômicas pela Universidade Federal do ABC, ele é artista visual e membro da coordenação nacional do coletivo LGBT comunista. E a nossa querida professora Carla Apolinário, que é do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, né? Nosso programa, que está patrocinando esse evento, ela é professora e pesquisadora do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito. Ela é formada em Direito, pesquisadora também em Direito e Comunicação Social. Então, eu agradeço imenso o aceite do convite para a gente discutir na mesa humanidades, políticas públicas e desigualdades, e a pergunta, a exploração da classe trabalhadora e a banalização do que é estrutural. Então, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um dos palestrantes, né? Alguma coisa que eu estou pensando, né? Vocês, por favor, fiquem à vontade de discordar, de fazer comentários, né? São questões que eu ando pensando, né, nas minhas pesquisas, e gostaria muito da ajuda de vocês, e acho que todos aqui presentes também gostaria de ouvir. Depois a Ana Carolina fará mais uma pergunta, também ela é aluna do nosso programa, né, pós-graduanda, e outras pessoas que estão participando também poderão fazer perguntas, a gente abrirá um tempo para as perguntas dos participantes, ok? Bom, então, a questão que eu gostaria de provocar para começar a tratar nessa mesa o que eu tenho visto é que o conceito de classe social, ou a noção de exploração da classe trabalhadora, no Brasil, parece que não tem servido como um dispositivo discursivo ou narrativo, ou uma categoria mobilizadora dos trabalhadores no mundo atual, não só no Brasil, mas no mundo atual, tá? Então, a sociedade brasileira, né, e outras regiões do mundo, eu percebo, né, que várias pesquisas têm mostrado que está extremamente polarizada, né, em vários grupos. E cada grupo reivindica a narrativa do que é estrutural. E aí, por isso eu falo, parece que há uma banalização do que é estrutural no capitalismo atual, né? Ao invés de reivindicarmos o conceito de classe social ou a noção de exploração da classe trabalhadora. Vocês estão vendo isso, né? Que existe essa banalização do que é estrutural na sociedade capitalista hoje, no limiar do século XX, ou não, e fazer algumas considerações. E aí eu gostaria de pedir, né, que cada um tenha 10 minutos, e gostaria de começar com o José Geraldo, por gentileza, depois o Matheus, depois a Carla, que já é da casa, ok? Então, Ana Carolina, cronometra o tempo, porque eu vou prestar atenção com o José Geraldo. Bem, primeiramente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar participando de uma atividade como essa. Então, parabenizo a iniciativa de quem organizou o evento, parabenizo ao Matheus, a minha amiga
professora Carla Apolinário, Ana Carol, a todos vocês e aqueles que estão aqui nos assistindo. Grava meu tempo aí, gente. Quando estiver faltando mais ou menos 2 minutos, me dê um toque, por favor. Nós passamos por um momento... Tá bom, Carolina, né? Tá? Fica atenta aí no tempo que o José Geraldo pediu, tá? Ok, José Geraldo. Eu nem me apresentei, sou Maria Alice, né? A gente não se conhece. Beleza. Nós passamos por um momento onde tudo precisa ser questionado, onde tudo precisa ser colocado à prova, porque isso nos permitirá a formular boas perguntas e trabalhar perspectivas de bons entendimentos, boas capacidades de análise, de interpretação. Então, acho que diálogos como esse, eles devem não só possibilitar que a gente adquira novos conhecimentos, compartilhe reflexões, mas também, acima de tudo, a questão da praxis, a praxis política, a praxis transformadora, né? As nossas capacidades de intervenção no real, ela passa por essa praxis política subsidiada por discussões como essa. Você ainda há pouco, Maria Alice, falou que você estava muito apreensiva com a eleição lá nos Estados Unidos. E não é coincidência que projetos tão agressivos, né, que estão na ordem do dia a nível mundial, passe casado, colado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o que está acontecendo no Brasil e em outras partes do mundo. Isso não são fenômenos isolados. E isso nos permite analisar a sua pergunta, de que a luta de classe, a narrativa de classe não tem mais servido. Não tem mais servido para quem? Está banalizado para quem? Essa que é a discussão. Se a gente observa, por exemplo, os ataques que nós estamos tendo, desde particularmente dos anos 90 para cá, que é cada vez só acrescido em agressividades. Esses ataques aos direitos econômicos, aos direitos sociais, aos dispositivos constitucionais que nos garante, né, a questão da liberdade, da educação pública, da saúde pública, etc. Esses ataques não vêm isolados. As opressões raciais, sexistas, contra, né, a comunidade LGBT, etc., elas vêm colado a esses ataques de uma agenda econômica muito feroz. Isso não está isolado. A gente tem um projeto. O capitalismo mundial passa por uma reestruturação, mas ele usa de antigos hábitos também, de antigas formas. Se a gente analisa um pouco essa questão das lutas identitárias, dos movimentos identitários, de forma isolada, a gente peca. Porque as lutas identitárias, os movimentos identitários estão ligados a causas que vêm sendo construídas há longos anos. E essas causas, elas não são atemporais, elas não são estáticas. E elas servem a estratégias diferentes que se renovam. Quando surge lá as primeiras sociedades agrárias sedentárias, começa a se ter o quê? A formação dos primeiros grupos sociais
que vão deter a posse da mulher, vão deter a posse da terra, a posse da mina d'água, a posse das criações e vão deter a posse das almas. Vão ter um pequeno grupo que passa a se sobrepor sobre outros. Esse processo é um processo de formação no tempo histórico do que nós vamos chamar de classes sociais. E essas classes sociais vão utilizar-se de diversas estratégias. A classe dominante e a ideia predominante. Quem detém meio de produção e quem não detém. O racismo que começa a ser construído no século XV, ele vai procurar justificar a questão da inferioridade dos africanos, mas a partir de uma perspectiva de exploração econômica. Não era porque simplesmente a pessoa era negra, não. Essa força de trabalho que virá ser sequestrada da África para o Novo Mundo, ela vai gerar produção de riqueza. Esses povos originários aqui vão gerar produção de riquezas. Esses escravizados, eles são compostos por homens, mulheres, crianças, idosos. E assim por diante. Assim começa a se reforçar, além da exploração desses grupos sociais, da exploração econômica, a dominação política e as ideias dominantes de quem determina e controla os meios de produção. A sociedade brasileira, que surge no século XVI, que começa a surgir o Brasil colonial no século XVI, ela é patrimonialista, machista e racista. Esse Brasil que começa a surgir, ele está focado em 3 pilares: trabalho escravizado, grande propriedade de terras e agricultura de exportação. Cana-de-açúcar, depois não sei o que. Você tem exploração econômica aí e uma série de ideias sendo construídas. No Brasil colônia, a Igreja Católica reforçando o papel da inferioridade da mulher, criminalizando o homossexualismo, reforçando o racismo. E essas ideias vão se estendendo para os demais séculos e entraram pelo século XX. Então, da minha perspectiva, é um erro querer discutir, querer fazer crer que o conceito, que a categoria de classe social é anacrônico e que as lutas identitárias, que os movimentos identitários podem trabalhar de formas isoladas, fechado no seu círculo, que é o máximo de inovação. Pelo contrário, esse tipo de luta é a luta que os capitalistas querem, que os explorados se fragmentem. Esse negro que vai ser explorado, quem é ele? Quem é essa negra na sociedade brasileira atual? Quem são as mulheres em geral na sociedade atual? Onde elas estão, em sua maioria? Elas detêm a posse dos grandes bancos? Não. Elas detêm a posse das grandes empresas? Não. E a maioria das mulheres, inclusive negras, por exemplo, numa empresa como a CSN Volta Redonda, estão exercendo digamos assim, funções nessas empresas altamente prejudiciais à saúde, ao seu salário, aos seus direitos. Nós temos aí uma exploração econômica sobre ela. E junto com essa exploração econômica, você tem as opressões a ela enquanto negra, enquanto mulher, se ela for, né, homossexual, bissexual, etc. Agrava. Essa opressão de classe ela se estende através das opressões
Essa é uma discussão muito que a gente tem que ter muita atenção. E essa coisa de ficar analisando de forma isolada. Professor, mais um minutinho, tá? A questão pura e simplesmente do identitarismo, sem uma perspectiva de classe que confronta as estruturas de que geram a acumulação e a exploração, nós vamos perder tempo. Isso é um erro. Exemplo, por exemplo, a questão que a gente discute muito no movimento negro. Quem é o atual presidente da Fundação Palmares? A melanina dele é bem mais preta do que a minha. Que papel que esse cara está cumprindo? Do ponto de vista da luta política, ele não é meu camarada. Ele não é meu irmão, ele não é meu companheiro. Nós somos inimigos de classe. É isso. Tá sem som, Maria Alice. Obrigada. José Geraldo, muito bom. Gostei muito. Você sintetizou o que eu penso. O que eu vejo que as políticas identitárias, né, estão fragmentadas, quer dizer, estão sendo produzidas exatamente para fragmentar realmente o que é estrutural, que é a luta de classe, que é a exploração da classe trabalhadora. Exatamente, essas políticas identitárias fazem enfraquecer o que é realmente estrutural. Concordo plenamente com você, José Geraldo. Gostaria de que o Matheus se posicionasse. Não sei se ele vai concordar, discordar. Estamos aqui atentos para te ouvir, Matheus. Aqui todo mundo tem voz, todo mundo é livre para falar o que pensa e temos que marcar posição aí. Obrigado, Matheus. A palavra é sua. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. É um prazer imenso estar conversando com vocês hoje, professor Geraldo, professora Carla. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. E, bem, a linha do que eu imagino vai bastante no sentido do que a professora Maria Alice e o professor Geraldo começaram a discorrer, né? Eu, como foi apresentado antes, faço parte da coordenação nacional do coletivo LGBT comunista, e diante, então, da necessidade que a gente tem de formular políticas e de tentar fomentar, né, núcleo de organização popular, de organização autônoma dentre as pessoas trabalhadoras LGBT, a gente tem estudado um tema que é muito caro, que é o tema da formação histórica, né, então, social e econômica, dessas identidades LGBT que hoje se fragmentam e que se produzem no nosso tempo. Então, para a gente é muito importante que a gente consiga entender em que momento que essa concepção que a gente tem de um homem gay, de uma mulher lésbica, de uma pessoa trans, nasce na história. E para a gente fazer esse estudo, tem dois textos que são base, né, para trazer esse debate. Um texto é um texto em inglês do professor John DeMille, chamado Sexual Politics, Sexual Communities, onde ele vai trazer uma história ali do movimento LGBT estadunidense, que é o país onde ele está escrevendo, né, e um outro texto também do mesmo autor, que é esse traduzido para o português, que chama Capitalismo e Identidade Gay, que é uma transcrição de uma conferência que ele deu em uma universidade. E, bem, esse autor ele vai trazer para a gente a ideia de que a identidade LGBT, ou seja, as pessoas homossexuais, pessoas trans, etc., elas nem sempre existiram ao longo da história. E ele vai trazer, então, essa ideia, colocando ali uma diferença teórica no que ele vai chamar de comportamento LGBT, comportamento homoafetivo e homoerótico e identidades LGBT. Qual que é essa diferença, então? Para a gente entender essa diferença ali, para a gente entender esse conceito de identidade, é interessante bastante o livro Armadilhas da Identidade, do Assad Haider, que foi recentemente publicado aqui no Brasil, traduzido e tudo mais, onde ele vai colocar essa ideia de que a humanidade é um conjunto ali de indivíduos e tal, com uma série de determinações biológicas, características físicas, interesses pessoais, afinidades que podem ser comuns ou diferentes, interesses ali, desejos que podem confluir ou divergir, e que existe um processo, então, de separação de um grupo desse conjunto de seres humanos em oposição a outro, de alguns grupos em oposição a outro a partir de um determinado critério. Então, para a gente entender ali como que essas identidades se formam, a gente tem que entender qual que foi, né,
esse critério, como que esse critério surgiu ali na história. E aí ele vai colocar, então, que esse comportamento homoafetivo, homoerótico, ele existiu sim, né? Ao longo da história a gente tem uma série de formas das quais ele se manifesta, mas até o desenvolvimento do capitalismo, esses comportamentos, a prática desses comportamentos não foi o suficiente para que se pudesse diferenciar um grupo de pessoas que organizam sua vida em torno disso, em separação, né? Ali é uma norma, há um conjunto de pessoas que têm uma atitude diferente. Isso vai acontecer dentro do capitalismo, né, com o desenvolvimento do capitalismo, por conta da popularização do trabalho assalariado, do trabalho livre. Ele vai trazer uma reconstituição histórica, né, da surgimento dessa identidade LGBT nos Estados Unidos, que é muito interessante para a gente analisar aqui. Ele vai falar o seguinte, né, que ali, desde o processo de colonização, ali século XVII, etc., até o século XVIII, você tem um modelo de produção, uma unidade básica de produção, que é a família, que entra ali como uma unidade independente. Essa família, que era estruturada ali de maneira patriarcal, ela produzia de forma autossuficiente os meios de sobrevivência dos seus integrantes. Então, as pessoas ali no seio familiar produziam a comida, produziam a vestimenta, produziam a própria casa, e, de certa forma, elas dependiam do trabalho uma das outras para sobreviver. Uma pessoa que está fora desse núcleo familiar não vai conseguir sobreviver. Né? Além disso, existe um atrelamento ali, né, entre a prática sexual e a necessidade da procriação, porque num contexto onde tudo é produzido no âmbito familiar, você precisa de mais pessoas nesse âmbito familiar para que esse trabalho seja dividido e fique menos danoso para cada um individualmente. Então, você vai ter ali essa necessidade, né, de que você oriente a sua vida em torno desse núcleo familiar. E isso vai mudar com a com a ascensão do trabalho livre. Isso vai mudar num primeiro momento, deixando ali, solapando essa ideia de que a família é uma unidade de produção independente, porque vai se fomentar ali um modelo onde o homem passa a trabalhar, né, para conseguir um salário e trocar esse salário por produtos no mercado, produtos esses que antes a família mesmo produzia, né, no seio ali doméstico, e a mulher vai ficar responsável por realizar, então, esse trabalho de reprodução da força de trabalho masculina e da reprodução ali da vida dos seus filhos, da casa, deixar tudo em ordem, etc, etc. E, bem, isso vem junto com uma construção ideológica em torno da família que descreve essas relações familiares como relações satisfatórias, relações de afeto, né, que associa, então, a família a uma ideia de felicidade, de afetuosidade. E isso vai criar uma espécie de ideia de vida pessoal em torno da família, uma vida pessoal que é destacada, que é separada, que é alienada da esfera do trabalho, da esfera da produção. Mais para frente, na passagem do século XIX para o século XX, a gente vai aventar a possibilidade de que indivíduos consigam sobreviver fora, mesmo desse núcleo interdependente de pessoas. Né? Então, eu posso, por exemplo, trabalhar, e como eu trabalho, pagar um aluguel, pagar as minhas contas, e por aí vai, não preciso de mais ninguém em tese, né? Dependendo do trabalho que eu for realizar. E isso vai fazer com que a possibilidade de você organizar uma afetividade em torno ali de pessoas que se identificam com o seu mesmo gênero, etc., vai ser uma coisa muito palpável para algumas pessoas e vai ser ali um modo dessas pessoas viverem essa relação de afetuosidade. O que ele está colocando, então, quando ele traz todo esse resgate? Né? Ele está colocando para a gente que existem duas condições históricas para o surgimento da identidade LGBT. A primeira condição histórica seria alienar a família da sua dependência econômica, e a segunda condição histórica seria promover a separação entre a sexualidade e a procriação. Só que apenas essas condições históricas não são suficientes para que a gente consiga ter essa identidade formulada. Né? E aí o Heidegger ele vai colocar isso muito bem para a gente no livro dele, né? Que é preciso de violência. É preciso ali uma violência que faça com que esses grupos sejam destacados do geral e sejam tidos como inferiores, que sejam tidos como sujos, como doentes e qualquer outra coisa que o valha. E esse processo de violência ele tem raízes econômicas, como o professor já comentou antes para a gente, a professora Maria Alice reforçou, né? No caso das identidades LGBT, existem alguns objetivos, eu vou citar 4, né? O primeiro, então, seria a formação ali de um exército de reserva, né? Ou seja, pessoas ali famintas, pessoas que não têm ali como sobreviver, então se submetem a trabalhos os mais precarizados possíveis, ao trabalho sexual, porque é isso que elas conseguem encontrar para manter a sua própria vida. E com isso abaixa-se o nível de salário geral da população, porque você vai ter pessoas que estão dispostas a fazer a mesma coisa que você, só que por muito menos dinheiro, porque elas estão excluídas dos outros processos. Além disso, né, você vai fazer ali, com essa violência, uma manutenção desse papel social da mulher enquanto reprodução ali,
da força de trabalho masculina e dos filhos no seio doméstico. E, por fim, você vai também estar criando uma justificativa mágica, né, um bode expiatório que a classe dominante vai utilizar para justificar, então, toda a miséria social que a gente está passando. Ah, então tem crise, a culpa é das bichas, a culpa é dos gays, que estão fazendo pecado, que estão dando a bunda, enfim, qualquer coisa, né, nesse sentido, porque isso é contra Deus e é a ira de Deus que está recaindo sobre nós. Não é, né, um sistema econômico que é baseado na exploração e que está em constante crises cíclicas. Né? E aí, essa violência toda, que tem todas as raízes econômicas, ela vai se expressar, se institucionalizar em 3 principais discursos que eu vou apenas citar por conta do tempo aqui, né? Que é no discurso da igreja, no discurso legal e no discurso médico. É interessante a gente ver, já vou concluir já. Você tem 2 minutos ainda. 2 minutinhos, tranquilo. Então, é interessante a gente ver que, principalmente no começo, né, com esses discursos da igreja, a igreja, ela não separava, né, o que é homossexualidade de outros pecados vinculados ali ao sexo que não era procriativo. Então, tudo era lido como sodomia, e sodomia é um misto de sexo por prazer, sexo fora do casamento, sexo com animais e sexo com pessoas do mesmo gênero. Então, isso não era nada em específico. Essa especificidade, ela vai surgir justamente com o avanço da medicina, com os estudos que vão ser feitos sobre isso, que vão acontecer concomitantes ali à consolidação do trabalho livre. Isso vai ser normatizado, primeiro, a partir do conceito de heterossexual, né? Então, vai se criar uma norma, então isso é o heterossexual. Existe algo que é desviante disso, que é a homossexualidade, na perspectiva de uma doença, de uma infecção. Posteriormente, a psicologia, a psiquiatria vai colocar isso como algo, uma personalidade, né, algo, um dado inato ali, que a pessoa, então, eu nasci assim, eu sempre vou ser assim. E, bem, esses 2 discursos, né, que vêm da medicina, não passam de ideologia, não passam de um discurso que vai obstruir ali o entendimento que essas identidades, elas são fruto de um processo de violência, de um processo, né, de exploração da classe trabalhadora, que vai ser nocivo não só para as pessoas que estão sendo enquadradas, né, enquanto isso que é desviante, mas para a própria população heterossexual, né, no sentido de que as consequências econômicas disso vão recair sobre eles também, na questão do salário, tudo mais como eu coloquei antes, mas também na questão da divisão do movimento político, na divisão do movimento dos trabalhadores em pequenas reivindicações que não conseguem alcançar ali uma síntese que conseguiria solapar todas essas raízes materiais e econômicas desse preconceito, que é, então, né, o capitalismo. Então, a ideia que a gente está colocando é que o capitalismo produz essas violências e a gente só consegue superar essas violências superando esses modos de relação, esse modo de produção capitalista. Bem, era isso por agora, gente. Desculpa se eu me estendi um pouquinho. Imagina. Matheus, tem um comentário aqui no chat pedindo para você colocar essas referências depois para facilitar. Pode deixar, gente. Pode deixar. Eu vou escrever agora. Coloque as referências e, olha, brilhante a sua análise, né, de uma perspectiva da economia política, uma análise sociológica que você fez e dessa trajetória histórica do capitalismo que nós estamos vivendo. Excelente, parabéns, muito obrigada, Matheus. Vamos lá. Agora eu gostaria que a professora Carla Apolinário pudesse aí também fazer suas colocações aí. Muito obrigada, Carla, por ter aceito o convite, hein? Adoro ouvir. Obrigada, Maria Alice, obrigada, Ana Carolina, aí pela mediação. Prazer imenso estar com o Geraldinho, meu parceiro lá de Volta Redonda, conhecer o Matheus, que eu não conhecia, e a todos os demais e as demais aqui presentes. Na tarde de hoje, né, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos falando de classes e luta de classes, então é muito importante o debate, a coragem da Maria Alice de trazer o tema para uma mesa, né? Quem se despediu aí da sociedade do trabalho, também se despediu da sociedade de classes e, consequentemente, do tema luta de classes, mas eu acredito que durante a pandemia, em razão da desfiliação social de um número muito expressivo de trabalhadores, sobretudo no nosso contexto, no contexto brasileiro, esse tema foi colocado novamente no centro do debate público. Então, a gente precisa, sim, falar, realçar, ressaltar
há ainda a ideia da existência de uma sociedade organizada em classes. E não só isso, como veio na fala do Matheus, né, todos os aspectos, analisar, então, o fenômeno a partir de todas as suas dimensões. Então, a histórica, a política, a econômica, e por isso que é tão importante uma mesa como essa. Entrou aqui agora o professor Wilson Madeira, ele é o coordenador do evento, saudá-lo também pela coragem de fazer um evento desse porte no meio da pandemia. Então, é uma excelente oportunidade para a gente voltar a falar sobre luta de classes. Não só falar, mas também perceber que ela não é só uma categoria analítica, ou seja, ela tem efeito de realidade. Então, o efeito maior dessa luta de classes é a exclusão social. Então, quando a gente abandonou, né, os debates sobre alguns temas que são inerentes ao nosso desenvolvimento econômico, né, pobreza, exclusão social, desigualdades sociais, sociedade organizada em classes, a naturalização, né, do lugar que as pessoas ocupam, então, nessa sociedade marcada por diferenças sociais, econômicas tão gritantes, e ainda a luta por sobrevivência, né, porque a luta de classes ela é uma luta por sobrevivência e por melhorias nas condições de vida. Então, a gente abandonou, na realidade, a discussão sobre a exploração e a dominação. E no momento em que ela nunca esteve tão presente, tão visível, né, na forma desigual como ela é desenhada, no padrão de acumulação capitalista, como antes. Então, é justamente agora que a gente tem um cenário, né, do mundo do trabalho marcado por intensa flexibilização, intensa precarização, é que essas expressões, essas categorias analíticas, elas são abandonadas. Então, num primeiro momento, eu quero ressaltar a importância ainda e a atualidade, né, ainda desses debates para a compreensão da nossa realidade social. Então, num segundo momento, eu quero situar que as reflexões sobre todos esses aspectos, nessas categorias analíticas, elas só fazem sentido no contexto do desenvolvimento capitalista. Então, a gente precisa observar que há a presença de todos esses fenômenos exatamente porque são fenômenos que se apresentam como contradições, consequências do processo de acumulação capitalista. Depois, acho que é interessante a gente pontuar que se antes, né, esses fenômenos eles eram considerados e vistos como consequências indesejáveis, né, desvios, disfunções do processo de acumulação, e que alguns países procuraram resolver adotando medidas que promoviam melhor bem-estar social, hoje essas consequências elas não são consideradas indesejáveis, elas são funcionais e metabólicas ao funcionamento do capitalismo. E a desigualdade, que era um problema a ser superado, né, a pobreza, que era um problema a ser superado, passa a ser utilizado contra a classe trabalhadora, né, contra aqueles que detêm a força de trabalho e que são explorados. Então, a exploração ela é sem limite. E a nossa última reforma trabalhista demonstrou isso, né? Aquilo que foi utilizado como dique contentor da exploração, que foi o direito capitalista do trabalho, ele próprio se constituiu como um obstáculo à acumulação e, portanto, nós presenciamos, vivemos aqui nos últimos tempos, uma série de reformas, as reformas que o professor Geraldinho falou vieram sendo realizadas a partir dos anos 90 e de forma mais acentuada, então, na nossa última reforma trabalhista, criando, então, eliminando, perdão, ao contrário, né, os obstáculos a essa exploração. Onde que entram as lutas identitárias? Né? O Matheus bem colocou, primeiro, a gente precisa pensá-las e situá-las no contexto histórico em que elas foram produzidas.
Então, e o professor Geraldinho também falou da questão racial. Então, divisão sexual do trabalho, divisão racial do trabalho, são funcionais a esse processo de acumulação, reforçam o nosso exército industrial de reserva e criam um saldo de mão de obra excedente que permite pressionar, então, a qualidade de vida, a qualidade do trabalho daqueles que estão inseridos no mercado, sobretudo no mercado formal de trabalho. Então, as lutas identitárias são uma coisa, né, são grupos que, em razão de determinadas características, se organizaram, se juntaram para chamar a atenção para determinadas pautas, né, a exploração desigual, a inserção social desigual, e, em alguns casos, até o direito de existir, né, de se manter vivo, que a violência, né, ela é enorme contra esses grupos. Então, a gente está falando de um direito que é o direito mais básico, que é o direito de ser, né, e de viver, de continuar existindo. E uma outra coisa completamente distinta é a gente enxergar ou identificar que existem critérios e graus de exploração diferentes que são associados a esses grupos. E aí eu estou me referindo aos marcadores sociais da diferença. Então, realmente, pulverizar, fragmentar os indivíduos em grupos, reduzindo esses grupos a uma luta por mera identidade, é ignorar que, na verdade, quando essas pessoas se inserem no mercado de trabalho, elas sofrem uma exploração desigual. Então, os marcadores sociais da diferença, eles são importantes, porque não só do ponto de vista político, mas também econômico, eles produzem efeitos de realidade. Então, a organização em torno dessas pautas, né, ditas identitárias, ela foi importante e situada também historicamente, mas para chamar a atenção para uma exploração econômica que é desigual, né, e, portanto, uma inclusão social que se dá também em graus e níveis diferentes, promovendo, portanto, situações e contextos distintos de vida. Uma crítica, já que a gente está falando, né, de todos esses aspectos, histórico, político, econômico, é importante ressaltar que o movimento operário, ele se organizou em torno da luta de classes e foi aglutinado pelo conceito de classe. E uma crítica que foi realizada, né, aí ao longo do último século é que exatamente ele não prestou atenção às pautas identitárias, ou seja, aos marcadores sociais da diferença. Mas quando a gente vai analisar mercado de trabalho, né, ou condições de vida, a gente não pode ignorar que essas características, elas, então, determinam uma exploração desigual. E isso não é mencionado, né? A gente, na verdade, por isso que a pergunta foi, houve a banalização? Não. Então, quando a gente vai analisar esses movimentos e os grupos que se organizaram em torno dessas pautas, a gente percebe que muitos têm, sim, né, como horizonte, fazem a crítica, né, da divisão sexual do trabalho, ou da divisão racial do trabalho, mas sem perder de vista o contexto mais amplo, onde as diferenças são produzidas, então, que é o nosso contexto econômico. Então, é importante a gente perceber tudo isso, sobretudo nesse contexto que é marcado pelo sucesso ideológico inaudito dessa forma de exploração. Então, se do ponto de vista econômico, né, o capitalismo em seu estágio atual, ele tem fracassado porque não tem conseguido promover nenhuma revitalização básica e se volta justamente, né, para esses grupos, aumentando o grau de exploração. Do ponto de vista ideológico, nós estamos vivendo um estágio que o capitalismo nunca produziu. Então, a gente vive hoje um momento onde o sujeito se autoexplora e acha que isso é liberdade ou autonomia. A gente vive um momento em que a gente nem fala mais de capitalismo, como se não houvesse alternativa a ele, qualquer outro modelo que pudesse servir de alternativa, e onde
a existência desse grau de exploração fosse eliminada. Então, a sociedade de classes, ou a reflexão sobre classes, embora não tenha sido exclusividade, né, de objeto de teorização do Marx, ele sempre chamou a atenção para o fato de que não era possível superar, então, os problemas decorrentes da acumulação capitalista, sem superar o próprio capitalismo. Então, eu acho que é isso que está no nosso horizonte, como importância para a gente debater o conceito de classes e, principalmente, de luta de classes, porque ela nunca esteve tão presente. Então, a gente teve agora o movimento dos entregadores, antifascistas, greves durante a pandemia, um número muito expressivo de pessoas que estavam numa situação total de desfiliação social e precisaram do benefício da renda emergencial. Então, se por um lado a gente tem um contexto marcado, né, por uma expressiva desigualdade social, por outro lado, a gente tem uma excelente oportunidade para debater o contexto mais amplo onde essa desigualdade ela é produzida. Então, esses eram os pontos de partida que eu queria lançar aqui. Muito obrigada, Carla. Excelente sua aula. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria até de salientar, né, a questão que você nos traz dessa tensão entre exclusão social e inclusão social subalterna, né? Que é onde esses termos, exclusão social e inclusão, acabam reduzindo, né, a questão social à mera forma de acesso ao mercado, né, que acaba abstraindo, né, a condição de ser constitutiva da exploração do capitalismo. Muito obrigada, Carla, muito obrigada mesmo. E agora eu gostaria que a Ana Carolina, né, fizesse uma pergunta e depois podemos abrir, né, para o debate, né, para todos os participantes. Estamos aqui com 27 participantes, é um número bastante considerável, né, numa live. E pronto. Ana Carolina, por gentileza. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Na verdade, eu não queria nem fazer bem uma pergunta. Eu, há cerca de 2 meses atrás, assisti uma live com a Carla Apolinário, numa iniciativa do Departamento de Filosofia, em que ela debatia, salvo engano, com William Ribeiro, aluno da graduação de Filosofia, que também é entregador, né, desses aplicativos como iFood, Uber Eats e coisas do gênero. Então, eu queria perguntar para a professora se agora, né, mediante as greves e tudo mais, se existe algum esforço no sentido de atenuar, né, a precarização do trabalho, se já existe algum avanço percebido com o advento das greves de uns tempos para cá, desse período para cá. O Geraldo, gostaria de começar, Geraldo? Ou a gente começa pela Carla e depois para o Geraldo, Matheus? Pode começar, Carla? Pelo esse comentário que a Ana Carolina fez? Posso. Vou começar, mas vou dar o start aqui para os outros 2 meninos, né? Foi bom a Ana ter trazido a pergunta sobre a mobilização durante a pandemia. Começou com os entregadores, né, antifascistas. Vejam bem, num contexto onde luta de classe já não era mais mencionada, pelo menos não no debate público, a não ser nos debates acadêmicos, né, onde ainda se pesquisava, ou no movimento sindical ou partidário organizado, eles colocam no centro do debate, num contexto de pandemia, a sua exploração sem limites, né? Eles estavam nas ruas trabalhando sem equipamentos de proteção, sem vínculo empregatício, portanto, sem os direitos trabalhistas de outrora que protegiam contra essa exploração. E aí, o que eles estão enfrentando? Né? Um capitalismo de tipo novo, quer dizer, não é um novo capitalismo, mas um capitalismo que se apresenta numa nova forma de exploração que elimina
né, a aparência de exploração, porque eles são trabalhadores subordinados, mas totalmente desfiliados, sem vínculos. E uma luta, né, de uma organização que conseguiu, de certa forma, e em algum grau, se internacionalizar. Então, nós tivemos manifestações não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina e também na Europa. Então, é importante a gente olhar, eu não vou dar uma aqui de PSTU, né, de achar que a revolução já começou, está ali na esquina e ela acontece em todo lugar. Mas é importante a gente chamar a atenção para o fato de que realmente foi um movimento político interessante e que não se deu de forma isolada. E aí é bom que o Geraldinho esteja aqui, porque coincidiu com o momento em que o Vidas Negras Importam também começou a realizar manifestações em vários países, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e também aqui na América Latina. O mesmo ocorre com os movimentos LGBTs, né, que passaram a experimentar algumas das identidades ali presentes naquele grupo, passaram a experimentar um grau maior de violência, ou seja, um grau maior de assassinato. Eu estou falando de homicídios, ou seja, a eliminação do outro. Então, o bom, né, por um lado, do contexto pandêmico, é que ele explicitou, né, ele tirou o véu dos nossos diferentes graus e das nossas diferentes formas de inserção social. Então, a professora Maria Alice falou da importância, né, da gente perceber a inclusão social como uma expressão ambivalente. Toda vez que a gente inclui um grupo, a gente exclui outros tantos. Então, para promover a inclusão, é como se fosse um muro, né, uma barreira de contenção. Eu estou reconhecendo que eu estou promovendo a exclusão. O problema é que aqueles que ficam de fora cada vez são mais numerosos. Então, o Bauman, por exemplo, já chamava a atenção para o fato de que no capitalismo cada vez sobra mais gente. Então, e que no carro do progresso não há lugar para todo mundo. Então, a gente não pode naturalizar esse processo, a gente precisa perceber esse processo como não natural. O professor Geraldinho falou da exploração histórica secular dos pretos e a sua funcionalidade econômica. E tudo isso se dava sob um argumento, ou seja, um discurso altamente ideológico, que naturalizava a distinção étnica ou racial. Então, a gente não pode naturalizar esses processos. Ele também começou a sua fala falando que é importante a gente problematizar, se perguntar, estranhar, e é isso, né? A gente não, em primeiro lugar, o primeiro movimento é que nada deve parecer natural. E o segundo movimento, né? A gente se perguntar a quem interessa essa exploração desigual, a quem interessa o desprezo pela vida do outro, porque foi isso que nós vimos no contexto pandêmico, né? O desprezo pela vida do outro. A desfiliação social, ela não tem só função econômica, ela oculta também um lado perverso, né, da nossa sociedade, que é não só a identificação do outro como o lugar ou da doença ou da conduta moral pervertida ou da inferioridade, né, do outro, como no caso dos pretos, mas ela não promove só essa operação, ela produz um efeito de realidade, que é a eliminação completa do outro, a eliminação física do outro. Aquilo que o Polanyi já chamava de moinho de moer gente, de nossos moinhos satânicos, né? O Darcy Ribeiro também chamou a atenção para esse fato, e mais recentemente um Bembe, como necropolítica. Então, só que tudo isso hoje se dá num contexto que é amparado não só pela perspectiva econômica, mas pelo Estado. Então, o Estado decide, como dizia Foucault, quem ele vai deixar viver e quem ele vai fazer morrer. Então, a gente tem... É por isso que, quando
o Matheus falou, a gente pensa, né, e contribui, colabora para o desenho e a formulação de políticas públicas, a gente tem que cada vez mais debater esses temas, mostrar a insuficiência das nossas políticas, porque a omissão do Estado também é um ato, né, uma opção, então ali tem também um propósito, e cobrar, então, a reversão desses processos, mas sem perder de vista a crítica do contexto mais amplo, onde tudo isso é produzido. Geraldinho, quer acrescentar alguma coisa? Você colocou aí as questões assim de uma forma tão bem objetiva, tão bem explícita que... Agora, eu só quero, junto com essa discussão dessa questão dos... que a Ana Carolina colocou, a gente tem hoje aí o chamado processo de uberização do trabalho. As pessoas sendo submetidas a diversas situações para que possa garantir a sua sobrevivência. Essa uberização, ela vai tornando cada vez mais o trabalho precário. Trabalho precário. A nova divisão internacional do trabalho, a reestruturação produtiva, vai gerar o chamado desemprego estrutural, né? Todos nós sabemos o que é isso. Aí tem a seguinte discussão, só para complementar, não vamos... No lombo de quem recai, no lombo de quem, falando assim, sabe, no português, no lombo de quem recai os maiores fardos? Aí a gente volta à nossa discussão. Quem é? Dá para falar de classe operária hoje, como no século XIX? Como no final do século XX? Não dá. Mas a classe operária ainda existe. Agora, existem aquelas pessoas que estão cada vez mais fora do chamado mercado formal de trabalho. E tem pessoas que não estão nem no chamado mercado não formal de trabalho. De tão forte que se encontra essa atual intensificação da exploração. Mas, independente dessa categoria, mercado formal, mercado informal e aqueles que não estão, o fardo maior recai sobre quem? Vamos pegar a sociedade brasileira? Vamos pegar. Quando eu citei a questão lá das mulheres que trabalham lá na CSN, nas empresas terceirizadas, quarteirizadas, etc., que são maioria, ok? Essas ainda, por toda a superexploração que elas estão sofrendo, ainda tem uma legislação social, mas tem uma quantidade muito maior aqui fora, se submetendo a coisas terríveis, que não estão protegidas, guarnecidas pelo Estado. Isso é uma estratégia, isso é uma chantagem, é um mercado de reserva. E se você é negro, ou se você é negra, homossexual, bissexual, ou deficiente físico, audiovisual, é uma sociedade que investe nisso. Ela não está aí para resolver isso. Ela precisa dessas desigualdades para se reproduzir. É isso, por enquanto. Eu até queria fazer um comentário. Na verdade, eu já concluí o mestrado, né? A minha dissertação é sobre o extermínio da juventude negra, pobre e periférica no Rio de Janeiro. Então, quando o Carlos falou do Foucault, foi impossível meu coração não disparar, porque é o homem... Enfim, é todos os meus estudos, eu sou uma estudiosa de biopolítica. Então, eu realmente acredito que quando as pessoas não conseguem se encaixar dentro dessas lógicas perversas de precarização do trabalho, né,
para lá de desiguais, e, enfim, nem preciso me alongar muito sobre o que a gente está falando mais, elas passam a integrar uma massa de indesejáveis que acaba quase sempre, né, totalmente exposta à morte, como falo no dengue, voltada mesmo. A gente aqui no Brasil, agora um dado mais recente, falando sobre o ano de 2020, primeiro semestre, já dá conta que 8 a cada 10 mortes pela polícia são negros, né? Nos últimos anos, a gente estava na margem aí de 7, alguma coisa, a gente já conseguiu bater a casa dos 8. Né? Os autos de resistência, eles vão dando nome, vão tentando esvaziar, mas ele nunca perde essa identidade, né, de ser a forma que o Estado tem de exercer a biopolítica, a tanatopolítica, né, que já passa a ser mais a gestão da morte do que da vida, para poder eliminar os indesejáveis. Então, e aliás, às vezes as pessoas até se esforçam, é muito importante frisar isso, né, para poder se adequar à lógica do capital, vivem uma vida conforme o que é ditado para elas, e ainda assim, uma bala perdida, temem achar os mesmos corpos nos mesmos lugares, de uma forma muito irônica. Eu acho que também é mais um elemento, né, para essa discussão. Quem não se integra, o que resta? Matheus, gostaria de acrescentar, Matheus, por gentileza? Com certeza, gente. Não, enfim, brilhantes falas, né, do professor e da professora. Eu queria comentar um pouco essa questão que Carla trouxe, né, de que parece, então, que esse véu que antes cobria, né, essas relações de exploração, ou seja, antes a gente não entendia isso como relações de exploração enquanto sociedade, tudo mais, havia esse descompasso entre realidade e consciência. Agora parece que essa consciência está se alinhando um pouco mais com o que de fato está acontecendo em termos de exploração da classe trabalhadora, né? E eu acho que não é à toa que isso acontece em um momento de crise, né? Não só um momento de crise sanitária, mas, como os professores bem colocaram, um momento de crise econômica, um momento de reestruturação, né, das relações de trabalho, toda essa questão da uberização, toda essa questão, né, inclusive da descentralização das empresas, que agora, enfim, o seu chefe, o dono da empresa que você trabalha, não está mais necessariamente no mesmo país onde você trabalha, mas às vezes está em outro país, né, outro continente. Como que você vai organizar essa revolta? Como que você vai tomar, dentro da perspectiva revolucionária, né, aquele meio de produção? Então, eu acho que isso tudo tem a ver bastante, então, com a crise, enfim, especificamente aqui no Brasil, de um modelo que a gente tinha, mais ou menos, né, de social-democracia, ali, de um projeto ali social popular, vamos dizer assim, né, que foi encabeçado ali pelo Partido dos Trabalhadores no último período. Né? Então, esse partido, quando ele assume, né, ele começa a criar, né, uma série de dispositivos que vão desvencilhar a atuação política da questão de classe, propriamente dita, e vai deslocar para a ação ali da cidadania, né? Então, nós somos todos cidadãos, nós estamos todos aqui compactuados, as classes né, em direção ali a um Brasil melhor para todos, onde todos vão ganhar, como Lula coloca na Carta aos Brasileiros, né? Então, isso vai fazer com que essa identidade de classe, no sentido de eu me identificar com a própria classe a qual eu pertenço, com a posição que eu cumpro dentro do sistema, né, capitalista, vai cair por terra, né? Eu vou me identificar, na verdade, como brasileiro, como cidadão. E isso é um movimento de obscurecimento, enfim, né, de velamento, vamos dizer assim, né? Desses dados materiais no aspecto da consciência. E quando você tem, então, um momento de crise, então, quando esse projeto ele não se sustenta mais, ocorre o golpe de 2016 e começa uma série de reformas que também foram citadas antes, acontece o quê? Acontece que a água começa a bater na bunda, né? Para falar português muito claro, né? A gente começa a ver ali, de fato, como essas medidas econômicas, como essas políticas, né, no limite, elas vão recair ali sobre a classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora vai pagar a conta da crise, os trabalhadores negros, principalmente, vão estar em postos cada vez mais precarizados, as trabalhadoras e trabalhadores LGBTs da mesma forma, né? Nós estamos ali nos call centers, nós estamos nos atendimentos de drive-thru, de fast food, a gente está nas lojas de shopping, uma série de trabalhos ali com condições ali muito ruins, né, de trabalho, com trabalhos que são violentos, né, trabalho sexual. Então, o que eu estou querendo trazer, né, é que essa ideia
de se identificar com a classe, ela fica muito mais premente, então, nesses momentos de crise, que a gente tem que aproveitar, justamente, nesses momentos de crise, para politizar o debate, para realocar o debate ali em torno de uma estratégia que seja revolucionária. Eu concordo com a professora quando ela coloca, não vou dar uma de PSTU, que ela até brinca, né, com o partido, fala que a revolução vai acontecer amanhã. Eu acho que realmente a revolução não vai acontecer amanhã, né, mas eu acho que o nosso horizonte estratégico tem que ser sempre a superação, né, das relações sociais que a gente tem hoje, do modo de produção capitalista, porque justamente é esse modo de produção que estrutura todas essas violências. Então, por mais que a gente não acredite que isso vai acontecer amanhã, a gente tem sempre que tentar, enfim, do meu ponto de vista, né, orientar a nossa prática política para que os trabalhadores se reconheçam enquanto trabalhadores, consigam se auto-organizar em torno ali das suas necessidades, mas também em torno da transformação, propriamente, da sociedade. Acho que era isso que eu tinha a acrescentar, gente. Posso fazer mais uma parte? Ótimo, Matheus, ótimo. Maria, posso fazer mais uma parte? Pode. Já que o Matheus falou aí do partido, que se diz dos trabalhadores, que tentou desenhar, né, um modelo que se pautava, ele prometia, né, uma espécie de social-democracia e nos entregou uma espécie de social-liberalismo, né? O PT implantou, durante o seu governo, uma política que se constituiu até sob a forma de uma secretaria da nova classe média. Então, por que o debate sobre classes ele ainda é tão importante, né? Primeiro, a gente precisa perceber por que as classes se constituem, né? Qual a utilidade de uma sociedade ainda organizada sob a forma de classes? Porque ela legitima esse padrão desigual de exploração. E, em segundo momento, em torno de que as classes, né, são constituídas. E que foi todo o debate da sociologia, dos economistas, nos últimos séculos. Então, aqui na história recente do nosso país, essa nova classe média ela era constituída apenas pelo critério de renda. Então, com a utilização de medidas que eram de emprego, mas muito tímidas. Então, 9 a cada 10 ocupações eram de até um salário mínimo e meio, e quem nos mostra isso é o Márcio Postman, e analisou esse período, né, onde nós vivemos a retomada de empregos no governo recente, né, do Lula. Eu critiquei esses empregos, não pelo critério de renda, mas chamei a atenção para o fato de que esses novos contratos de trabalho já eram realizados sob um arcabouço jurídico legal que contemplava as formas precárias e flexíveis de trabalho, então já estavam postas na legislação diversas formas de flexibilização da remuneração, da jornada, da alocação do trabalho, do tipo de vínculo e até mesmo das formas de solução dos conflitos. Então, o que a gente tem é que quando o conceito de classe ele é reduzido apenas ao critério renda, né, é muito fácil você manusear, né, manipular um discurso de que está havendo ascensão social, né, e, portanto, promover a adesão das pessoas a essa estrutura de classes. Para que serve uma classe média? Né, a classe mais alienada de todas elas, e nós vivemos isso agora, né, experimentamos os efeitos de uma classe média alienada sob o ponto de vista político. Todas as vezes que o capitalismo esteve em crise, não crise que levasse à sua autoextinção, como diz o Walter Benjamin, o capitalismo não morrerá de morte natural. Vai ter que ter luta mesmo, e não são eles que lutem, somos nós que vamos ter que lutar, né? Porque nós também somos trabalhadores. E todas as vezes que o capitalismo esteve em crise, não só, né, os trabalhadores arcaram com os custos dessa crise, somos nós que sustentamos ele, como também a gente experimentou as formas mais autoritárias de regimes políticos. Então, geralmente, a resposta às crises são os regimes autoritários, incluindo o fascismo e o neofascismo que nós estamos vivendo agora. Então, reduzir uma classe à renda é ocultar
que não há mobilidade social dentro desse sistema se não houver luta, né? Então, só a luta, como veio na fala do Matheus, só a luta nos leva à construção de um outro cenário. E esse debate já foi enfrentado aqui no Brasil quando se analisou a construção e a implantação da CLT, né? Não foi uma outorga generosa da nossa burguesia. Aqueles direitos foram arrancados dela. E eles foram arrancados como forma de os trabalhadores aderirem àquele novo cenário de exploração, uma vez que o projeto do Vargas era mais pautado pela industrialização do que pela sociedade agrária. E hoje nós temos um cenário, um desenho, onde os trabalhadores, como veio, né, na fala dos dois companheiros, o Geraldinho e o Matheus, os trabalhadores eles são levados à luta pela sobrevivência. Então, o trabalho, né, não é embora ele seja, na realidade, né, uma atividade que constitui uma subjetividade, e, portanto, marque, né, o lugar onde a pessoa se insere nessa posição social, ele não é só isso, né, ele vem sendo cada vez mais reduzido à mera luta pela sobrevivência. Então, a gente pode dizer que trabalhador e classe trabalhadora é a classe que vive do trabalho, que sem o trabalho não tem outra forma de subsistência. Seja o trabalho, sob o ponto de vista do emprego formal, seja o trabalho, sob o ponto de vista do emprego organizado, né, na forma de trabalho informal. O problema da atualidade é que o emprego formal era a regra, e o informal a excrescência, embora fosse útil também a reprodução do capital como o exército industrial de reserva. A diferença é que hoje o trabalho informal virou a regra, então aquilo que era a exceção virou a regra, e uma exceção que se torna permanente. Então, mais uma vez, o Walter Benjamin, né? O estado de exceção, ele não é um estado de exceção, ele tem utilidade hoje ao sistema. Então, a gente acabou de sair o dado da PNAD trimestral, durante a pandemia, que nós atingimos níveis níveis majoritários de mão de obra no trabalho informal. E tem aqueles que nem no trabalho informal conseguem atuar. Então, o capitalismo de plataforma, esse capitalismo bicicleteiro, ele é a nova regra, porque ele delineia a precarização de forma irrestrita a todos os trabalhadores. E é utilizado como forma de obrigar os indivíduos que ainda sejam absorvidos pelo mercado formal de trabalho a aceitarem quaisquer condições de trabalho, porque se a luta dos trabalhadores era para diminuir a exploração / dominação, hoje tudo que eles querem e precisam é serem explorados. Então, a luta se dá muito mais em relação contra a exclusão e pela inclusão social do que contra a exploração. Esse é o fato preocupante do nosso tempo, né? Uma questão preocupante do nosso tempo. E trabalhadores que antes tinham vínculos seguros, todos os direitos, agora experimentam também a precarização. Então, o trabalho remoto, que foi sinalizado aí durante a pandemia como uma saída e até um meio irreversível, né? O capitalismo vai adotar o trabalho remoto em larga escala a partir da pandemia, mesmo que a gente supere a crise sanitária, ele não é para todos. Então, nem todas as atividades, nem todos os trabalhadores poderão ser explorados sob a forma de trabalho remoto. Então, se a gente pensar, já que a gente está falando aqui dos marcadores sociais da diferença, nas empregadas domésticas, e aí eu estou falando no feminino, porque as mulheres são maioria nessa atividade, e não são mulheres brancas, são mulheres pretas, né? Não há como realizar o trabalho doméstico na modalidade remota. Então, o que a gente assiste é aquilo que se apresenta como positivo, né? A pessoa vai poder trabalhar em qualquer horário, na sua casa, com conforto, comodidade. Isso não é a regra, isso é a exceção, e não é para todos os trabalhadores, como não foi a proteção agora no contexto da pandemia. E tudo isso com a ação do Estado, né? Então, é importante, eu não sou anarquista, não, mas quando o Estado assume
a faceta de mercado, é preciso a gente criticar tanto o mercado quanto o Estado. Tá ótimo. Tem o Renan Pereira gostaria de fazer uma pergunta, mas eu gostaria antes de fazer uma provocação, alinhavando o que o Geraldo falou, o que o Matheus falou e o que a Carla falou, né? A gente está tendo as eleições aí, né, nos Estados Unidos. Essa noite eu não dormi, como eu falei, né? Então, estou acompanhando e estou vendo um cenário de um Trump, e se eu vejo no cenário do Trump, eu vejo o Bolsonaro outra vez. Então, a minha pergunta para vocês é meio provocativa mesmo, eu pergunto. Isso tudo que está acontecendo, né? O que a esquerda brasileira pode aprender com tudo isso que está acontecendo para que, em 22, se, quiçá, não volte Bolsonaro outra vez, o que pode vir? Como é que a esquerda pode se organizar novamente nesse nosso cenário atual em relação a tudo isso que a gente está falando aqui? Uma provocação, não sei quem é que gostaria de falar. Quem gostaria? Geraldo, pode? Oba, Geraldo. Por favor, me ajuda aí. Me dê uma esperança. Eu não sei se a minha fala seria uma fala propriamente dita de esperança, porque a política não é como uma varinha de condão que você bate na cartola e tira o coelho, né? A política não tem atalho. Ela é construída sobre fatores bem reais, sobre fatores objetivos, e não esqueçamos que aqueles que trabalham a reprodução das desigualdades são poderosíssimos e têm meios quase que infinitos para perpetuarem os seus privilégios e nos abaterem na luta. Nos abaterem na luta, sob diversas formas, né? Agora, eu acho que nós temos que aprender muito também com os nossos erros. Porque a trajetória política das esquerdas, e eu me incluo nisso porque eu pertenço, né, a uma organização política, não foi uma trajetória isenta de erros, não. Inclusive, em boa parte dessa trajetória, não tratou bem, de fato, as questões que nós estamos discutindo aqui, como essas questões identitárias. Você pergunta aí a determinados militantes mais ortodoxos, que eles falam que tudo só se resume com a luta de classe. Ora bem, como se isso fosse um decreto, como se só falar sobre isso, e tudo se resume à luta de classe, está resolvido todas as coisas. Não está. Então, nós temos que baixar a bola, dialogarmos mais entre nós, trabalharmos discussões bem sinceras como essas que nós estamos discutindo, ter um bom projeto político que dialogue, que perpasse pelos setores a quem, em nossas análises, poderão vir fazer a revolução, a transformação. Concordo com o Carlos e com o Matheus. A revolução não está aí atrás da porta. É um processo longo. Mas se nós não nos organizarmos de forma a mais coerente possível, não virá. E as esquerdas têm a sua responsabilidade nisso e parar de ficar ditando regra, ok? Ficar citando os clássicos como se fossem versículos da Bíblia e do Alcorão. A realidade de hoje é bem distinta da realidade do século XIX e da do século XX. Nós temos que entender bem isso. É isso. Ótimo, Geraldo. Senão vira Bíblia, né? Vira Bíblia, vira outra igreja, né? Vira outra igreja. E a gente não sai disso. Matheus, o que você acha? Bom, eu vou começar comentando um pouco
desse sentimento que acho que está todo mundo tendo, né? O que vai vir aí com essa eleição dos Estados Unidos, assim, que você estava comentando, e é muito complicado, né, na minha avaliação, porque, por um lado, a derrota do Trump é muito simbólica, né, num contexto onde você tem a ascensão ali de governos que, como a Carla colocou, se apresentam como neofascistas, enfim, governos autoritários, que tem nele uma figura de apoio, uma figura de poder e referência muito forte. Então, a derrota dele, nesse sentido, é simbólica e positiva. Ao mesmo tempo, né, Joe Biden é um candidato completamente liberal e comprometido com as políticas, né, neoliberais ali, econômicas. E aparenta ser uma pessoa muito mais eficiente ali no seu trato com a coisa pública do que o próprio presidente Trump foi ao longo da sua trajetória ali na presidência. Então, ter um presidente ali que consegue operar de forma melhor, vamos dizer assim, né, os mecanismos de opressão do maior Estado, né, do Estado do capitalismo central ali dentro do sistema global, é uma coisa que no limite também vai ser ruim para nós que estamos aqui no sul do mundo, para a gente que está aqui pensando em como fazer política hoje, né? Por exemplo, se fosse um Joe Biden da vida, talvez não fossem 3, 4, 5 pessoas que tentaram derrubar Maduro, né, com a arma lá, talvez tivesse sido uma articulação com a ONU, uma articulação maior, mais bem pensada. Então, de qualquer forma, na minha avaliação, a gente está perdendo nesse sentido. E pensando, então, nessa questão, né, então, o que a gente pode aprender com tudo isso que a gente está ocorrendo enquanto esquerda, como que a gente pode avançar? Eu acho que o professor, ele traz para a gente, né, uma ideia muito, muito importante, que é essa ideia da autocrítica. Né? Então, a gente tem que olhar para o que a gente passou, a gente tem que entender onde foram os nossos erros, essa ideia que o Geraldo está trazendo, né, para a gente conseguir fazer diferente para promover ali uma mudança qualitativa na nossa ação política. E eu acho que isso passa por uma revisão da estratégia que for hegemônica dentro das esquerdas no período anterior e pela construção de uma nova estratégia, né, de uma nova solução, então, de um novo rumo, não solução, mas de um novo rumo a partir do qual a gente vai organizar a nossa ação política. E para colocar em termos mais claros, né, eu estou colocando ali de uma superação mesmo da estratégia democrático-popular que foi encabeçada ali pelo Partido dos Trabalhadores, que é uma estratégia que mostrou seus limites em 2016 e que está em processo ali de falência, quase um zumbi, né, que ela já foi colocada que aos seus limites, os limites dessa postura, né, que nega em algum limite a classe enquanto dado estruturante para uma revolução, para uma mudança social. Então a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com isso. Então, uma vez que a maior parte das organizações de esquerda hoje ainda funcionam sob a lógica desse projeto que mostrou seus limites no período anterior. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que aprender pensando, então, como que vai ser a estratégia, pensar um novo rumo ali para como coordenar essas massas e, nesse sentido, a afirmação das identidades LGBT, negra, das mulheres é fundamental, né? Mas não a afirmação no sentido, então, fragmentário da coisa. Então, a gente vai afirmar a luta LGBT e pronto, e a luta das mulheres, a luta das pessoas negras. Não é isso, né? A gente tem que afirmar essas identidades para que se consiga desenvolver a partir delas, a partir dessa necessidade concreta, desses dados reais que informam as nossas personalidades, as nossas vivências ali, no sentido, então, da construção da consciência de classe, no sentido da construção, justamente, de um rumo revolucionário da coisa. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, que não é uma resposta fechada, justamente porque ela está em construção a partir da ação política desses múltiplos agentes ali que estão disputando também, né, a liderança desse movimento dos trabalhadores, né, uma vez que essa liderança se mostra abalada no momento que a gente está passando agora. Acho que era mais isso. Valeu, Matheus, ótimo. Carla, gostaria de acrescentar como é que a esquerda se organiza nesse país? Bom, eu vou começar dizendo que com algumas esquerdas dessas, ninguém precisa de direita. Então, a gente precisa fazer, como o Geraldinho falou, a crítica e a autocrítica também, né? Mas, para não parecer que eu sou só uma pessimista, eu fico com as lições, as preciosas lições do Ariano Suassuna, quando ele dizia que o otimista é um tolo e o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, eu sigo aqui de meu turno como uma realista esperançosa.
Como o nosso debate, a nossa mesa era sobre a banalização do que é estrutural, né, e uma reflexão a partir das classes, o que não está dissociado hoje da afirmação das identidades, como bem colocou o Matheus, acho que é importante, então, a gente também perceber que todas essas identidades, elas se organizaram em movimentos sociais, e que essa organização, ela se deu numa elaboração teórica, obviamente, mas sem perder de vista a perspectiva da praxis, como o professor Geraldinho bem colocou. Então, o que marca a atuação política desses grupos é uma união indissociável de teoria e praxis. Então, não sou daquelas que acha que tudo tem que piorar muito, e quanto pior, melhor, porque aí a gente começa a construir alternativas, não. Mas a gente tem um exemplo recente, e aqui vizinho, que foi o do Chile, onde o neoliberalismo apresentou seus limites, sobretudo porque ele foi imposto num contexto de supressão da ordem democrática, que foi na ditadura do Pinochet. Então, como eu estou convencida de que nós estamos vivendo um neofascismo, sim, então eu estou também esperançosa de que a gente vai construir alternativas, porque os limites estão dados. A classe trabalhadora, nós sustentamos o mundo, nós sustentamos esse capitalismo, e não é mais possível seguirmos com esse nível de desigualdade social, que leva à eliminação do outro, e o desprezo, né, a naturalização da morte do outro. Então, eu acredito que a gente esteja aí num momento, como vai se dar, como vai ser, eu não sei, não posso afirmar, mas, como dizia o Brecht, as revoluções normalmente nascem dos becos sem saída, e nós estamos num beco sem saída nesse momento. Então, sigo aqui, realista, esperançosa. E quando começarem as bombas, estarei lá. Maria, seu som. Obrigada, Carla. Muito obrigada, Carla. Ótima sua fala. Agora, eu gostaria que o Renan Lira gostaria de fazer um comentário, uma pergunta. Renan, por gentileza, fique à vontade para abrir sua câmera e o seu áudio. Acho que é o Pereira, Calma, né? que é o outro Renan. Renan, é o Renan Pereira. Renan Pereira, desculpe. Renan Pereira. Está me escutando, Maria Alice? Estou sim. Está. Boa tarde a todos. Eu sou do programa de pós-graduação, e aí, como eu estudo essas questões de gênero e sexualidade no mercado de trabalho, eu fiquei com uma inquietação sobre a questão da mesa. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Matheus, propriamente dito, visto que ele trouxe algumas referências muito importantes, né, para a minha pesquisa e tipo, para o estudo da questão de LGBTs no mercado de trabalho. Eu queria perguntar para ele no sentido de que a gente sabe que hoje em dia as empresas estão cada vez mais preocupadas com a questão da responsabilidade social, né? E aí vide essa questão dos programas de inclusão de grandes empresas, e aí a última da Magazine Luiza, a inclusão de pessoas negras, e outras empresas estão adotando essas políticas de inclusão. E aí, nesse sentido, dialogando com os movimentos LGBTIs e o processo de responsabilidade, né, de que essas empresas têm colocado na pauta, eu entendo que esses processos de responsabilidade não seriam vistos como uma forma de lucrar em cima das nossas pautas, visto que o capitalismo está bem presente em tudo quanto é pauta de minorias sociais, de uma certa forma querendo lucrar com as desigualdades. E aí, nesse sentido, Matheus, eu queria perguntar se essa forma de lucrar, essa forma da banalização das nossas pautas e da responsabilidade, dessa questão da responsabilidade social, ela não seria não seria vista como um barramento das nossas lutas, haja vista que ainda existe a precarização do trabalho de LGBTs, vista a exploração de muitos LGBTs no mercado de trabalho, e visto que grandes empresas ganham dinheiro lucrando com as nossas pautas, e outras questões também com a questão de pessoas trans que não conseguem acessar o mercado de trabalho. E aí a gente entende que existe todo esse marketing,
e quando, na verdade, essa responsabilidade social não chega a certos tipos de pessoas que ainda são invisibilizadas. E aí eu queria que você pudesse me dizer o que você acha sobre essa questão. Bom, acho que eu vou começar, então, a responder essa pergunta. Bom, eu acho uma pergunta importantíssima, né? Porque, de fato, esse tipo de atitude ali que aparece, né, enquanto um programa de inclusão, enquanto um serviço ali de responsabilidade social se multiplica e não é de agora, né? A gente tem um exemplo mais recente aí do Magazine Luiza, com a contratação dos trainees negros, etc., mas a gente tem também aqui em São Paulo um exemplo clássico, por exemplo, uma hamburgueria que só contrata pessoas LGBT, que é supostamente inclusiva, então espaços ali que se dizem inclusivos por estarem contratando essas pessoas, né? E, bem, eu acho que esse tipo de ação, né, ele aparece enquanto responsabilidade social, mas, na verdade, ele tem ali uma função, de alguma maneira, desmobilizadora. Desmobilizadora no sentido em que você está colocando ali uma mudança estrutural, por exemplo, Luísa Trajano, em entrevistas que ela deu, coloca, não, nós estamos provendo uma mudança estrutural no sistema, nós estamos promovendo uma alteração radical nas relações, etc. Ela usa mais ou menos esse termo, alteração estrutural, né? Quando, na verdade, você não vai alterar estruturalmente a partir da ascensão individual de pessoas, né, que estão ali numa situação de violência. Não é a ascensão individual que vai fazer com que a gente modifique as estruturas de um sistema de violência. Então, você ter esse tipo de afirmação é muito complicado. Então, o problema não é necessariamente esse tipo de ação, o problema é o que vem junto com isso, né? O problema é isso ser utilizado, por exemplo, como marketing, para essa empresa aparecer como inclusiva, para essa empresa se posicionar melhor na opinião pública. E aí a gente entra nesse debate todo que tem a ver com a representatividade também, né? Poxa vida, é legal ter um personagem LGBT representado no filme, na novela, etc. Mas isso vai modificar a relação de violência que a gente tem na sociedade de hoje? Isso vai modificar o lugar das pessoas LGBT nos piores postos de trabalho? Não vai. Não vai porque isso tudo tem uma fundação econômica, né? Isso é uma violência que estrutura o sistema, que Carlos também colocou, Gerardo colocou nas suas falas, eu também coloquei antes. Então, é complicado essa questão, né, porque, ao mesmo tempo, então, por exemplo, que nem você citou, pessoas trans, elas estão fora do mercado de trabalho, elas não têm a possibilidade de ingressar, então, por exemplo, uma política ali que foque, né, na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho é positivo no sentido da existência dessas pessoas, mas aí a gente entra na questão que a Carla coloca também, né, então uma reivindicação para ser explorado, não necessariamente uma concepção ali que vai modificar o sistema em alguma maneira. Então, a gente tem que avaliar, né, por exemplo, caso a caso, como que isso ocorre, mas a gente tem que ter cuidado ao reproduzir esse tipo de discurso e ao colocar isso como uma solução dos nossos problemas, né? Então, no limite, também está reforçando ali uma espécie de meritocracia, né, principalmente nessa questão dos trainees, nos trainees negros também, uma vez que o processo de trainee e tal, você tem pouquíssimas pessoas que são selecionadas, é um processo muito complicado, né, que envolve provas, que envolve dinâmicas, isso e aquilo, etc. É quase um vestibular do mercado de trabalho ali para você ter 5 ou 6 pessoas, não sei direito quantas vagas que são, mas são poucas nesses processos de trainee, né, para ganhar um salário muito elevado dos demais. Né, a gente quer isso, a gente quer que 5 ou 6 pessoas por ano consigam esse salário mais elevado que os demais, a gente quer uma emancipação de todos. Né, então, a gente tem que pensar por aí, eu acredito. Não sei se te respondi direito, né, mas aqui eu acho que é uma questão espinhosa mesmo. Sim, respondeu. Muito obrigado. Eu penso pelo menos na mesma linha, porque eu acredito que é uma coisa muito preocupante de se conversar, até porque essa responsabilidade social se esbarra nessa questão dessa invisibilidade que outras pessoas estão tendo, e essa na precarização do trabalho de LGBTs no mercado de trabalho. Então, esbarra nessa questão se de fato faz bem para o movimento e se de fato é uma coisa que deve ser levada em consideração, haja vista que tem bastante crítica por detrás desse produtor de marketing, produtor econômico para essas empresas. Obrigado, Matheus. Imagina. Eu lembrei agora de um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo também, que eu vou compartilhar rapidinho, gente. Por exemplo, teve uma parada da parada LGBT daqui de São Paulo, né, e aí tinha essa hamburgueria que eu citei antes, né, então todos os trabalhadores LGBT, etc e tal, e justamente todos esses trabalhadores LGBT, ao invés de estarem na parada, estavam trabalhando naquele momento para servir as pessoas, né,
que não estavam em horário de trabalho, estavam podendo curtir a festa, porque a parada, infelizmente, se tornou uma grande festa a céu aberto, né, de alguma maneira, mas isso é uma outra questão. Mas é isso, então, né? Então, nós somos LGBT, nós somos inclusivos, nossos trabalhadores aqui estão ali sendo explorados, inclusive no horário que eles deviam estar celebrando sua sexualidade, sua identidade, né, que é o que é a função da parada no senso comum. Então, acho que esse tipo de acontecimento ilustra bastante, né, como que essa questão é perigosa, como essa questão é complicada. Muito bom, muito boa pergunta do Renan, e excelente resposta do Matheus também. E eu lembrei, assim, nos anos 90, eu trabalhava com política pública para pessoas portadoras de deficiência, ou pessoas com deficiência. Foi mudando ao longo dos anos 90, né? E as empresas, né? Eu trabalhava numa instituição, né, de políticas públicas, era da Prefeitura do Rio, quando começou, né, a lei da pessoa portadora de deficiência, ou pessoas com necessidades especiais, ou pessoas com deficiência. E as empresas ficavam assim, enlouquecidas procurando uma pessoa deficiente para colocar no trabalho. Até eu fiz um estudo, aí uma empresa, uma multinacional, faz sutiã, que eu não esqueci o nome agora, acho que era do Loren, sei lá. E aí eles viram que era excelente recrutar mulheres cegas, que a produtividade delas era muito maior. Então, tudo tem um jogo, uma jogada, né? Uma estratégia. Eu gostaria que o Geraldo também comentasse sobre isso, Geraldo. Eu fiquei olhando para você e falei, Geraldo, tem algo a acrescentar? Pode acrescentar, Geraldo? Primeiro eu gostaria de pedir desculpa que eu fiz aqui uns trejeitos, porque eu estou cheio de criancinhas aqui, netos, coisas e tal, e o pau estava quebrando ali. Que ótimo! Eles estavam promovendo uma revolução aqui. Opa! Bota aí! Um pegou uma caneta do outro, outro pegou o lanche do outro, outro pegou a boneca do outro, aí a coisa se formou. Ótimo, ótimo. Eu acho pertinente tudo isso que foi colocado. Agora, só gostaria de... algumas coisas rápidas, né? Vocês lembram em quantas faixas territoriais que o Brasil, colônia, foi dividido? Em 15 capitanias hereditárias. O Brasil já nasce sobre essa insígnia, né, das chamadas ações compensatórias, afirmativas. Aí 2 deram certo, lembra? Fernão de Noronha e São Vicente. E mais na frente, a partir da década de 80, 90, mais especificamente, as chamadas políticas compensatórias, conforme você está colocando aqui. As chamadas políticas inclusivas. Não tem inclusão no capitalismo, é uma inclusão para excluir. E essas trabalhadoras e trabalhadores que estão sendo empregados aí na Magazine, dentre outras, vão ser empregados com um salário super, uma condição de trabalho difícil. E muitos outros vão estar fora do mercado. Então, é a estratégia deles enfrentarem a situação e disputar o discurso e a hegemonia, né, da ideologia conosco. Qual é a nossa estratégia, então? Só dar pau nas políticas compensatórias? A gente tem que... Você tem aí ticket gás, não tem? Ticket leite, o passe estudantil, a carteira para o cinema para o estudante da Uni, a questão das cotas para negros nas universidades públicas, etc, etc. Como é que a gente se porta diante de tudo isso? Isso é um pacote. É uma estratégia. E disputa conosco mentes e corações. Nós estamos entrando aí no terreno da ideologia. Da ideologia para a construção da hegemonia. Então, nós temos que disputar ideologicamente também para construir uma nova hegemonia, um novo bloco histórico. É isso. Lá vem a moderadora. A gente tem 10 minutos. É óbvio que a gente pode passar um pouquinho, não tem prejuízo. A gente tem que se atentar ao horário. E tem uma pergunta do Azaf. É isso, Azaf. Direcionada para o geral. Azaf, você quer falar com o microfone e a gente lê a pergunta, como você prefere?
Ela pediu para ler aqui no chat. Vou ler, então. Eu gostaria de perguntar sobre a fala do Geraldo, quando ele diz que existe o posicionamento de que a luta de classes é uma luta única, e ele discorda disso, mas entende o capitalismo como sistema que cria esses grupos periféricos. Buscar igualdade dentro do sistema capitalista não seria dar um murro em ponta de faca? Digo no sentido de que não nos livraremos desse sistema e ele continuará a se alimentar e alimentar esses preconceitos? Para você, Geraldo, a pergunta assim, o capitalismo como sistema, buscar igualdade dentro do sistema não seria dar muro em ponta de faca? Buscar igualdade dentro do sistema capitalista não seria dar murro em ponta de faca? Bem, sim, eu concordo com o que o autor da pergunta fez. E de um dos 3 debatedores aqui, nós nos colocamos dentro dessa perspectiva de que nós lutamos por inserção, por incorporação, por igualdade. A gente está sempre dizendo, essa discussão não existe. Agora, existem lutas, por exemplo, uma luta histórica, a reforma agrária. A reforma agrária. França, Estados Unidos já fizeram o modelo deles de reforma agrária, né? E uma das propostas que o movimento operário teve, uma das suas fases mais avançadas de luta, que foram na luta pelas reformas de base no governo Goulart, foi a questão das reformas agrárias. Ali não estava colocado, ali naquele momento, a questão da ruptura com o capitalismo, não. Mas são lutas importantes, o acúmulo de força. Nesse processo, os trabalhadores são educados pedagogicamente na luta, na organização, na disciplina. Quando a gente vai à greve por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário, na minha concepção, nós não estamos lutando para melhorar, não, por direitos que vão estar se encaixando, né? Se acumulando dentro de uma correlação de força que nos possibilite nos organizar, regimentar. Dentre várias outras lutas. São mediações necessárias para que a classe operária, para que os trabalhadores e as trabalhadoras acumulem forças, porque mesmo acordar com fome é ruim. Dormir com chuva é ruim pra caralho. Não é questão de reformismo, não. Mas se a luta puder ir conquistando, eu não vou esperar para lutar pela posse da terra na Revolução Socialista. Eu quero ter café da manhã na minha mesa já. Quero ter almoço e janta já. E teto também. É a correlação de força que nós vamos ter que construir para obter essas mediações e fazer a revolução. Organizar a revolução. Muito bom, Geraldo. Concordo em gênero e número e grau que você acabou de falar. Isso é muito sério. Muito sério. Comida mesmo, teto e terra. E saúde, né? Saúde, educação. Esse é o básico para a gente começar a fazer a luta mesmo. Se a gente não buscar isso, realmente a gente não vai ter forças de fazer a luta mesmo, né? É isso, gente. Mais alguma pergunta? Ana Carolina? Comanda aí. Na verdade, não tem nenhuma pergunta. A Zaf, não sei, pediu para dizer que ele não está podendo falar porque está no trabalho, mas achou espetacular a fala. Então, é isso. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Podemos encerrar a mesa. Alguém gostaria de falar? Os palestrantes darem uma última palavra. Realista com esperança. Uma frase realista com esperança. Alguém pode aí falar? Deixa eu só falar. Ótimo. Né? Ótimo. Tem uma canção sul-africana
chamado Homeless, traduzindo, Sem Tetos, cantado pelo conjunto Lady Smith Black Mambazo. Eles eram de origem zulus. Por que eu estou falando isso? Toda aquela luta travada contra a opressão racial do apartheid, ela estava estritamente ligada à luta política e à luta contra a exploração econômica. E isso está traduzido nessa letra. Homeless, sem tetos. Beleza. Valeu. Gente, parabéns, parabéns, parabéns à mesa. Agradeço muito, agradeço muito. Foi um prazer conhecer você, Geralda e Matheus. Geraldo, adorei te conhecer. Adorei conhecer você, porque eu não conhecia. A gente é mais ou menos da mesma idade, a faixa etária, né? A gente tem as identidades. É avô, também sou avó, tem 3. A coisa ficou feia aqui, menina. Adorei, vamos marcar. Carla, muito obrigada. Matheus, excelente, também quero te conhecer. Eu espero que quando acabar essa pandemia a gente possa se abraçar, dar um abraço. Minha querida companheira, estou sempre ligando para ela, chorando, rindo, pedindo socorro, né, Carla? E, ó, muito afeto, muito carinho, muito obrigada. Ana Carolina, maravilhosa, aqui sempre. Adorei estar com vocês, gente, adorei. Gente, eu que agradeço, muito, muito prazer, Geraldo, Carla, Maria Alice, Ana, todo mundo que está aqui também. Gente, agradeço muito o convite de novo e não vejo a hora também de ir para ir conhecer vocês também. Vamos marcar aí depois da pandemia. Fazer uma fala presencial seria muito legal também. É verdade, sei que eu gosto de fotografia, sei que você é artista visual, ó. Quero depois também trocar figurinha com você, tá? Olha, é isso. Eu também quero agradecer a oportunidade. Foi não só um prazer imenso, mas uma tarde muito, muito rica de trocas de saberes. Agradecer a audiência, o pessoal que está aí pulando no chat. A gente chegou aí a 20 e tantas pessoas. E agradecer a organização da Maria Alice e da Ana Carolina, da nossa mesa. Também estou torcendo. Eu queria agradecer imenso a Mariana, que é sua orientanda, porque foi ela que organizou com o Geraldo, Matheus e você. Sem ela, não sei se a Mariana está aí. Está aí? Mariana, se não fosse a Mariana, essa mesa não teria sido concretizada. Então, eu agradeço imenso a Mariana, que ela é invisível, e olha, às vezes ficar invisível é maravilhoso. Parabéns, Mariana, muito obrigada e parabéns a todos. Beijos, beijos. Beijos, beijos, beijos. Gente, obrigada então pela participação. A gente em breve vai disponibilizar a gravação no canal do YouTube do programa. Tá bom? Obrigada a todos. E, Ana Carolina, como é que eu faço aqui? Está gravando, eu paro de gravar? Como é que eu faço? Para de gravar. Sim. Aí a gente tem que depois disponibilizar, tem que subir no Drive.